Será que um dia seremos engolidos por um buraco negro? Existem milhões deles por aí só esperando por uma oportunidade. E se criássemos acidentalmente um buraco negro aqui na Terra? Nossas vidas iriam para o saco, quase que literalmente. O que veríamos se fôssemos puxados para dentro de um buraco negro? A Terra orbitaria o Sol e um buraco negro ao mesmo tempo? E será que sobreviveríamos à espaguetificação? Então vamos lá, isso é o que aconteceria se a Terra fosse sugada por um buraco negro. Existe um buraco negro a apenas 3.000 anos-luz da Terra visível a olho nu. Felizmente nosso planeta está longe o suficiente desse buraco negro estelar, e de muitos outros como ele. Existem aproximadamente 100 milhões de buracos negros assim em nossa galáxia, quer dizer, até onde a gente sabe. Eles são os resquícios de supernovas, um evento que acontece quando estrelas de 10 a 20 vezes maiores que o nosso Sol entram em colapso. Os buracos negros estelares são muito comuns e medem aproximadamente 16 km de diâmetro, e aí temos também seus irmãos maiores, os buracos negros supermassivos. O diâmetro deles é mais ou menos do tamanho do nosso sistema solar inteiro, e sua massa é maior do que a de 1 milhão de sóis. Um deles, conhecido como Sagitários Estrela, fica bem no meio da nossa galáxia. Então, quão perto o buraco negro precisa estar para representar uma ameaça pra gente? Teoricamente, o buraco negro do tamanho de uma agulha de 1 milímetro poderia nos destruir se estivesse perto o suficiente da Terra, devido à sua imensa massa e à sua atração gravitacional enorme. Nossa sobrevivência dependeria totalmente de passarmos ou não do horizonte de eventos. Pense nele como ponto sem volta do buraco negro. Qualquer coisa além desse ponto teria que se mover mais rápido do que a velocidade da luz para conseguir escapar. Boa sorte tentando. Se a Terra se aproximasse demais, o lado dela mais próximo do buraco negro começaria a se esticar em direção a ele, nossa atmosfera começaria a ser sugada, e pedaços enormes da Terra seriam arrancados e lançados na mesma direção. Se a Terra acabasse entrando na órbita de um buraco negro, veremos então o aquecimento dos oceanos, a enorme força gravitacional desigual puxando a Terra continuaria a deformar o planeta e isso causaria um número grande de fricções internas, aquecendo o centro da Terra de forma desastrosa. Em seguida teríamos um aumento de terremotos, vulcões ativos e tsunamis mortais, a trinca do fim do mundo. Por fim, a Terra passaria pelo processo de ficar extremamente esticada, conhecido como espaguetificação, só que sem a parte do queijo e molho de tomate. Digamos que você fosse um super-herói e decidisse lutar imediatamente contra o buraco negro. Seus braços estariam mais perto dele do que suas pernas, esticando seu corpo de forma vertical e comprimindo cada vez mais. Então o ideal é que seu poder fosse a super-elasticidade. No caso de um buraco negro estelar médio, a espaguetificação pode acontecer a centenas de quilômetros de distância do horizonte de eventos, mas físicos acreditam que um buraco negro supermassivo isso aconteceria dentro do horizonte de eventos, devido ao seu tamanho. Eventualmente não importa o tamanho do buraco negro, pois qualquer coisa que fosse sugada para dentro dele acabaria sendo dilacerada até seus últimos átomos. Isso aconteceria com qualquer coisa que cruzasse o caminho do buraco negro. Pessoas, planetas, estrelas, seja lá o que for, infelizmente esse seria o fim do nosso sistema solar. O delicado equilíbrio entre o Sol e os outros planetas entraria em colapso, o que poderia levá-los a colidirem entre si. Para piorar, o nosso cinturão de asteroides seria sugado em nossa direção, aproximadamente 200 dos 552.894 asteroides que conhecemos estão a 100 km de distância. Se um deles nos atingisse, nós estaríamos mortos antes mesmo de virarmos espaguete. Sério, eu não sei o que seria pior. Toda a massa do nosso sistema solar se amontoaria no disco de acreção ao redor do buraco negro, e mais massa sendo engolida pelo buraco negro, significaria uma quantidade enorme de radiação gerada. Por isso, mesmo que de alguma forma sobrevivêssemos aos asteroides, provavelmente morreríamos pela radiação. Acredite se quiser, mas astrônomos descobriram planetas circumbinários, orbitando duas estrelas. Embora essa seja uma possibilidade com o buraco negro e o nosso Sol, as forças gravitacionais extremas deixariam o nosso planeta inabitável. E o pior é que poderíamos acabar saindo de órbita ou sendo engolidos pelo Sol, ou pelo buraco negro. Desculpe, mas não existe nenhum cenário em que a gente sai vivo. Talvez conseguíssemos encontrar uma maneira de nos proteger em um tipo de espaçonave IP reforçada. Se por alguma razão conseguíssemos passar do horizonte de eventos, estaríamos agora vivenciando coisas ainda mais estranhas. As leis da física como conhecemos não seriam mais as mesmas. A gravidade, por exemplo, ou a velocidade da luz, e até como os átomos se juntam e reagem, tudo seria completamente diferente. A verdade é que nós não temos a menor ideia do que poderia acontecer. É impossível arrancar informações de um buraco negro. Será que seríamos levados para outra dimensão? Acabaríamos em um universo paralelo? Talvez nós já estejamos dentro de um buraco negro. É verdade que não sabemos de quase nada, mas o que sabemos com certeza é que isso não seria um dos nossos melhores momentos.